Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre a refeição livre, o que atrapalha muitas vezes muitas pessoas, ou então dá para dizer que atrapalha a maioria das pessoas que principalmente buscam um emagrecimento. Por isso que tem treinadores, tem pessoas que acham que essa refeição livre ela é dispensável, não precisaria ter. Porém, hoje eu vou trazer alguns estudos e também quero mostrar, não o que comer na refeição livre, isso aí cada um tem que saber, porque é uma coisa muito individual. Tem pessoas que gostam de coisas mais doces, outras de coisas mais salgadas, mas sim como ajustar isso no teu planejamento. Você precisa aprender e saiba, se você é uma pessoa que não tem experiência, você vai errar feio nas primeiras vezes, primeiros meses. Pessoal, eu tenho alunos dentro da consultoria que demoraram mais de um ano, às vezes mais de 2 anos para aprender a se controlar numa refeição livre para ter resultados. Quando a gente fala em refeição livre, é uma estratégia pontual, que é uma refeição, tá? Uma refeição, geralmente uma refeição, porque fica muito mais fácil controlar. Se você fizer 2 na semana, se você fizer um dia inteiro de calorias à vontade, provavelmente não vai dar certo, principalmente na questão do emagrecimento. Na literatura, o que a gente tem é que essa refeição livre ela é usada como uma pausa estratégica, um descanso físico e mental. Vejam, mental, muito importante isso. Essa revisão científica aqui, ela analisou a refeição livre do ponto de vista psicológico e fisiológico. Vamos falar um pouco então sobre o que eles encontraram. Em alguns estudos, eles viram que mesmo com a refeição livre, houve uma perda de peso. Também houveram a redução da sensação de fome, uma maior satisfação e o prazer em comer. Ou seja, para algumas pessoas, realmente isso funciona. Algum momento de um pouco maior de privação, um déficit calórico um pouco maior, e numa refeição ter um excedente calórico que não vai interferir na questão do peso, e sim vai te motivar a continuar no seu planejamento. Mas também há um alerta importante. Quando a pessoa acaba vivendo exatamente para aquele momento, aquela refeição livre, acaba se tornando um comportamento de risco associado com distúrbios ali na questão alimentar e uma relação disfuncional com os alimentos. Ou seja, tem pessoas que passam a semana toda para chegar no sábado ou no domingo para fazer a sua refeição livre. Só que o que acontece? A pessoa ela se priva tanto na semana, às vezes, vejam o que acontece. Às vezes tem pessoas que tiram, ela tem uma dieta, tá? Ela tem uma dieta prescrita. Ela come menos do que está na dieta prescrita para que lá no final de semana ela possa comer mais sem culpa. Só que o que acontece? Tenho alunos que já fizeram isso e agora estão se curando disso. 2 anos. 2 anos que isso estava acontecendo. A pessoa fazia exatamente isso. Por quê? Aí ela podia comer mais no final de semana e achava que não ia atrapalhar. Mas ela não conseguia mudar o seu peso corporal, a pessoa não conseguia mudar o seu peso corporal até que ela aprendeu que ela precisava comer mais durante a semana, comer o que estava planejado, que estava ali escrito e foi passado, para que ela não fosse com tanta fome, tanta vontade na refeição livre. Entenderam? Ou seja, tem pessoas que conseguem sim ter um controle maior, mas tem outras pessoas que precisam treinar. Refeição livre é a mesma coisa que você treinar musculação. Na minha opinião, é a mesma coisa. Você precisa aprender, e você vai aprender quando você for fazendo com o tempo. Não vai ser de uma hora para outra que você vai ter os melhores resultados, principalmente se você gosta de comer coisas mais calóricas, mais hiperpalatáveis, doces e frituras, gorduras. Mas então, como é que você pode planejar uma refeição livre para que ela seja a tua aliada e não destruir os teus resultados? Primeira coisa, de quanto em quanto tempo você quer fazer essa refeição livre? 7 em 7 dias? 14 dias? 21 dias? Uma vez por mês? Todas essas estratégias funcionam, ok? Você deve usar a refeição livre como uma pausa psicológica e não como uma recompensa por ter feito tudo certo na semana. Não funciona dessa forma. Ah, mas eu fiz tudo certo na semana, treinei, fiquei na dieta, não saí da dieta, então agora posso me permitir fazer a mais. Não, não, não. Existe um número de calorias estipulado para que você não exceda e continue no seu déficit calórico, principalmente para emagrecer.
E quando você acaba comendo demais na refeição livre, mesmo que você esteja em bulking, num processo de ganho de massa muscular, se você comer muito, acaba que o seu metabolismo também não tem a mesma eficiência, porque você acaba ingerindo muitas calorias de uma só vez, e principalmente essas calorias que são mais vazias em nutrientes. Coma com atenção, vai devagar, come devagar, saboreia esse alimento que você está comendo na refeição livre. E mantenha o resto das refeições iguais. Não precisa chegar no outro dia e fazer uma redução. Se você estipulou uma quantidade de calorias razoável, que não atrapalhe no seu processo. O importante também, você tem que se conhecer. Essa refeição livre, ela te causa culpa ou não? Porque se você sente culpa quando você sai da dieta, é sinal que alguma coisa não está legal. Por isso eu sempre indico também, terapia é importante para se conhecer, porque você quer um objetivo estético, mas muitas vezes a sua mente não está preparada. E pode ter certeza, se a tua mente não está preparada, o teu físico não vai alcançar o que você acha que você pode alcançar. Escolha um alimento que você sabe que vai comer aquela quantidade e vai ficar legal. Quando você passa a experimentar muitas coisas, sempre na refeição livre, uma coisa nova, pode ser que você acabe comendo mais. Vou dar um exemplo bem claro do que eu faço, tá? Então, refeição livre eu geralmente faço 14 dias, 21 dias, às vezes 30 dias, tá? E geralmente é doce. O que eu faço? Eu não quero que você faça. Eu disse que é o que eu faço e funciona para mim. Você precisa encontrar o que funciona para você. Então, olha só. Quando eu sei que eu vou extrapolar muitas calorias na refeição livre, como eu faço com uma frequência menor, eu acabo comendo sim mais calorias do que foi estipulado. Na minha dieta está 700 calorias de refeição livre por semana, tá? Então, se eu faço uma refeição livre a cada 20 dias, eu acabo comendo mais de 1000 calorias na refeição livre. O que eu faço para continuar no planejamento? Eu reduzo a quantidade de carboidratos do que está na dieta. Então, eu reduzo um pouco para não ter esse baque, porque eu sei que na refeição livre eu vou acabar comendo mais. Porém, vejam, não é todo mundo que pode fazer isso. Eu tenho o controle. Se você tentar fazer isso, muito provavelmente, eu vou deixar de fazer 3 refeições. E aí, à noite, no sábado à noite, eu vou acabar comendo mais calorias. Só que aí, o que acontece? Quando você tira essas 3 refeições, você acaba que vai ter mais fome. E provavelmente vai comer mais na refeição livre. Essas refeições livres, mal planejadas e principalmente muito frequentes, elas podem levar a pessoa a ter relações ruins com a comida. Por isso eu falei, e no momento que eu dei o exemplo do que eu faço, exatamente o que eu falei. Eu faço. Não existe uma regra universal para refeição livre. A gente precisa encontrar o que funciona melhor. Você precisa encontrar o que funciona melhor para você. Se você tem um profissional que te ajuda, você precisa conversar com ele para que vocês adotem a estratégia melhor. Porque no fundo o objetivo não é ser perfeito, e sim sustentável. O que você consegue repetir mais vezes. Porque essa é a sua vida. Repetir, repetir, repetir. Quanto mais você repetir, você precisa manter os resultados ou então evoluir. Agora eu quero saber, quantas refeições livres você faz? Como você as planeja? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já encaminha para aquele teu amigo que também tem problemas com a refeição livre. E se inscreve aqui no meu canal para não perder os próximos vídeos. Te espero até o próximo vídeo.